cabeça da areia, tire sua cabeça da sujeira, olhe para cima, para a cruz e veja o quanto você vale. Você vale tanto que Deus lhe deu o maior presente do céu para você, Jesus Cristo. Não poderia ter maior valor, exceto que é um pecador. Acredite que Jesus morreu e que salvação é um presente. Confesse seus pecados a Ele e decida que deseja segui-lo. A Bíblia diz em Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu caminhava para este lado, Deus bateu no meu ombro e disse: Mark, está indo na direção errada. Eu me aproximei dele, eu me ajoelhei e aceitei que era um pecador. Aceitei que Jesus morreu por minha causa, por mim, porque eu era tão valioso, tão precioso aos olhos de Deus, tão valioso aos olhos de Deus, que ao confessar meus pecados, eles sumiram. E no meu coração disse: Deus mudou minha mente. Ele me ajudou a odiar as coisas que eu adorava fazer, e Deus me tornou uma pessoa diferente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao receber Jesus, recebemos o dom da vida eterna. A vida eterna pode ser sua esta noite. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Quando aceita Jesus, recebe o que, amigos? A vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibas que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Talvez, quem sabe, a vida eterna. É isso que diz? O que diz? Estas coisas vos escrevi para que creias no nome do Filho de Deus e saibas que tendes o quê? Tenha o quê? Saiba o quê? Não, que tenha o quê? Quando Deus diz que devo saber que tenho a vida eterna, posso saber que tenho a vida eterna. O que Deus diz? Talvez eu possa, quem sabe eu possa, quando aceito Jesus Cristo na minha vida. A vinda de Cristo na minha vida traz com ela o dom da vida eterna. A condenação acabou, a ansiedade acabou, o medo acabou, a culpa acabou, a condenação acabou. Agora Jesus está vivendo em meu coração, eu sou dele e ele é meu. Martinho Lutero vivenciou esta alegria de conhecer Jesus Cristo. Martinho era um jovem perturbado, caminhando um dia em 1505 por uma daquelas lindas florestas alemãs. Uma tempestade surgiu, tempestade terrível, fez com que Martinho se ajoelhasse. E ao olhar para cima, naquela época, ele só conhecia seu santo padroeiro e seu protetor. Então ele disse: ó santo padroeiro, proteja a mim. Mas os relâmpagos brilhavam, os trovões soavam. E ele disse: se eu estiver protegido, eu me tornarei um padre, entrarei para o mosteiro. E assim Martinho ficou lá, deitado, clamando por misericórdia. Logo a chuva parou, o céu clareou. E incrivelmente o sol brilhou. Fiel à sua promessa, ele entrou para o mosteiro. Porém não tinha paz, nem alegria, nem significado em sua vida. Lá no mosteiro ainda se sentia separado de Deus. Lá no mosteiro ainda se sentia condenado. Lá no mosteiro fez penitências e mais penitências. Martinho não podia encontrar a paz. Ficou acordado 1, 2 horas da manhã, se fustigando, e ainda assim não encontrava a paz. Ele pensou: meu corpo é pecaminoso e se bater bastante nele eu terei paz. Se jejuar tempo suficiente terei paz. Se me negar alimento tempo suficiente terei paz. Certamente poderei fazer alguma coisa para vingar o Deus ofendido. Ao começar a estudar a Bíblia, então, Martinho descobriu a Epístola aos Romanos. E lá, ao ler, uma coisa extraordinária aconteceu em sua vida. Ele leu uma passagem assim em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu agradeço pelos mas na Bíblia. O salário do pecado é, qual é a próxima palavra? Mas, na palavra de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E Martinho se ajoelhou e disse: Deus, me dê este dom.
e a paz inundou sua alma. Ele sentiu pela primeira vez em sua vida uma ausência de culpa, a ausência da condenação. Uma noite, Martinho estava dormindo, e ao dormir, após ler a Bíblia, ele teve um sonho. E naquele sonho, Satanás apareceu para ele. E Satanás, ao aparecer para ele, Satanás abriu um pergaminho, uma mentira específica, um engano específico, pensamentos sujos específicos, que apenas Martinho sabia que eram dele. E o demônio disse: esta é a sua lista de pecados. E Martinho disse: sim, é minha lista de pecados. E o demônio disse: o salário do pecado é a morte? Sim, é sim. Deve morrer? E Martinho disse: retire sua mão, porque a mão do demônio estava sobre o pergaminho. Ele disse: retire sua mão, retire sua mão. E o demônio disse: não. E então Martinho Lutero disse: em nome de Cristo que usou a coroa de espinhos, em nome de Cristo com os pregos nas mãos, em nome de Cristo com uma chaga em seu lado, em nome deste Cristo, retire sua mão. E Satanás teve de tremer ao nome de Cristo e fugiu. E ao retirar a mão, isto foi o que disse: o sangue de Jesus Cristo limpou Martinho Lutero de todos os pecados. Este sangue pode limpar vocês esta noite. Podem encontrar a paz e podem encontrar a alegria. Não conheço as circunstâncias das suas vidas. Talvez nunca tenham aceitado totalmente Cristo em suas vidas antes. Podem fazer isto esta noite. Pode ter a paz em sua vida como nunca soube. Pode ter felicidade em sua vida como nunca soube. Pode ter significado em sua vida que talvez não compreenda. Uma nova paz pode preencher sua alma e se livrará da culpa e se livrará da condenação esta noite. Ou talvez tenham aceito Cristo apenas superficialmente. Talvez seja um membro da igreja apenas no nome, mas em sua vida há condenações. Não tem certeza de que se morrer esta noite irá para o céu. Não tem certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Em sua vida está faltando paz, há ansiedade. Venha comigo esta noite para um monte chamado Calvário e para um monte chamado Gólgota. Venha comigo esta noite pouco antes da morte de Cristo. E observe as vidas que foram redimidas daqueles que estão à sua volta. A Maria, condenada por adultério, repleta de culpa, mas agora em louvor, ela chega para ungir seu corpo. Maria encontrou esta paz. Maria encontrou este significado. Venha comigo esta noite para o salão de julgamento de Pilatos. E olhe, enquanto este Cristo é chicoteado e surrado. Venha comigo esta noite, ao colocarem uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Venha comigo esta noite e contemple o olhar de agonia em seu rosto e veja o sangue que escorre por seu rosto. Quem é ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Cristo, o que manteve o mundo no espaço. Aquele cujos anjos gritam: Santo, Santo, Santo. Ele é o Cristo, o Criador do universo. Olhe seu corpo esta noite. Ao quebrantado, machucado, sangrando, chicoteado, ao ser retirado da cruz. Por que este sofrimento? Por que esta dor? Porque Jesus o ama bastante para morrer por você. Ele o ama bastante para morrer em seu lugar. Ele lhe oferece o dom da salvação, o dom da vida eterna. Pode se afastar deste amor? Pode se afastar destes olhos tão piedosos, tão ternos e tão compassivos? Abra seu coração para Ele esta noite. Olhe enquanto Ele caminha pelo Monte do Calvário. Olhe enquanto Ele cai 3 vezes antes de chegar ao topo. Olhe enquanto a cruz retira a sua vida. Escute o martelo soando. Olhe os pregos em suas mãos. Olhe quando seu corpo é rasgado por uma lança. Quem é este que sofre tanto na cruz em agonia? É Jesus, aquele que com o Pai criou o universo. Ele te ama. Ele te ama tanto que não aproveitaria o céu se você não estivesse lá. Ele te ama tanto que não deseja a adoração dos anjos se você não puder estar lá também, cantando em seu louvor. Sua culpa pode desaparecer. Você pode ter paz de espírito, pode ter alegria em sua vida, porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele, eu gosto de todo aquele, não diz um homem negro, não diz um homem branco, não diz um asiático, não diz um polonês, não diz um tcheco, não diz um alemão, não diz um francês, um espanhol, não diz um brasileiro, um romeno, não diz um húngaro, diz todo aquele, não diz alguém dos Estados Unidos ou Canadá, todo aquele significa você, todo aquele significa eu. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos. A paz pode ser sua, a ausência de culpa pode ser sua, redenção da condenação pode ser sua, a vida eterna pode ser sua. Olhe nos seus olhos esta noite. Pode se afastar de um amor assim? Na guerra do Vietnã, um jovem tenente tinha 6 amigos especiais. E ele disse: eu farei qualquer coisa para levá-los para casa. Qualquer coisa. Minha meta é todos vocês saírem daqui e voltarem para os Estados Unidos vivos. E em seu último mês de batalha, estavam num campo de batalha. Os soldados vietcongues o cercaram e, ao fazerem isto, aquele pequeno grupo ficou preso sob o fogo das metralhadoras. 5 deles voltaram para a trincheira, o tenente e os 4 dos seus amigos. Mas o 6º amigo havia sido ferido nas pernas. E suas pernas estavam sangrando e ele estava no meio do campo. E os soldados inimigos estavam se aproximando. Eles podiam ouvir os gritos de seu amigo: não me deixem, não me deixem. E o jovem tenente rastejou para o campo. Abraçou seu amigo e começou a puxá-lo de volta para a trincheira. E o jovem tenente levou um tiro nas costas e foi morto. Deu a vida pelo seu amigo. 2 anos depois do fim da guerra, os pais daquele jovem tenente convidaram o soldado de 19 anos que seu filho havia salvo para jantar em sua casa. Eles souberam que aquele jovem soldado estaria na área de Seattle, Washington, onde viviam, e convidaram aquele soldado para jantar. Queriam falar sobre o cavalheirismo, a coragem, a força de seu filho diante da morte. O jovem soldado apareceu meio bêbado. A mãe do tenente morto havia se esforçado muito para preparar um magnífico jantar. A mesa estava lindamente posta e aquele jovem soldado, totalmente insensível, se sentou, arrotou durante a refeição, derramou comida sobre si mesmo e contou piadas grosseiras e morais sobre o exército e outros serviços. Foi um jantar horrível, o pior na vida destes pais. No final da noite, o pai acompanhou o jovem até a porta, o levou até o carro e educadamente se despediu. E o jovem soldado entrou no carro, ligou o motor e cantou pneus. O cascalho voou por toda parte enquanto o carro disparava e deslizava ao descer a rua. O pai voltou e fechou a porta atrás dele. Sua mulher sentada no sofá chorando e chorando. E ela olhou para ele através das lágrimas e disse: Jack, nosso tão precioso filho deu a vida por causa daquela coisa. Nosso precioso filho morreu por aquilo. Era o máximo da ingratidão. Dar tão pouco para quem deu tanto. Como é com você, Jesus? Ele deu tudo por você. Ele derramou seu sangue por você. Ele ofereceu o perdão a você. Ele lhe ofereceu paz de espírito. E ofereceu ausência de culpa. Esta noite em seu coração, diga para Jesus: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu quero que tome a minha vida. Quero que a culpa desapareça. Ó meu Pai, nos aproximamos de Ti, porque não há outro lugar para onde irmos. Nos aproximamos de Ti, porque não existe mais ninguém
que possa nos dar a paz e a redenção da condenação que nossos corações anseiam. Nos aproximamos de Ti para encontrar o perdão e piedade. Não podemos nos afastar da cruz. Não podemos nos afastar do sacrifício de Cristo. Não podemos nos afastar do sangue que derramou por nós. Nós lhe alcançamos em fé. Alcançamos acreditando e aceitando o seu dom da vida eterna em nossos corações. Neste momento, em nome de Cristo.